Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Vendas. Aqui falamos sobre negociação, empreendedorismo, persuasão em vendas, comunicação para vender mais e dicas práticas, preciosas, para você que quer potencializar seus resultados e superar as metas, independente do mês do ano. E hoje eu tenho o prazer em receber nos nossos estúdios um grande amigo, palestrante, mestre Zig. Zig, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Jax. Falar aqui diretamente aqui para a audiência. Então hoje vai ser um papo incrível, esse papo de vendas, esse papo das pessoas que resolvem problemas, encontram soluções, realizam sonhos. Então o papo vai ser muito bacana. Que legal! E eu quero entender um pouco, né, até por curiosidade, quem está aqui nos assistindo, como que você fez a transição, né, da dança para comunicação e da comunicação para vendas. Aí já dá, acho que uns 3 episódios. Sim, com certeza. É muito legal. Eu tive a oportunidade de recentemente estarmos juntos no palco em Santo Antônio da Platina, Paraná, e assisti a sua palestra e fiquei impressionado. Eu já admirava seu trabalho, não tinha tido a oportunidade de assistir de forma presencial, só pela internet, e quando eu assisti ali eu fiquei encantado. Como a comunicação, a postura no palco faz a diferença para nós vendedores. Com certeza absoluta. E isso vem da dança. Então, essa transição da dança para a comunicação, para os palcos enquanto palestrante, treinador, foi muito tranquila justamente por ser da vida da dança o tempo todo. Então, brevemente aqui, falando, eu vim da área da dança por muito tempo. Eu tenho um passo antes, né? Eu fui servir o exército. Então, durante o tempo, eu servi o exército. Então, ali já foi meu primeiro contato com a comunicação, porque você tinha que conduzir tropas e tudo mais. Depois eu entrei na dança. Aí na dança, o meu foco, eu fazia shows e tudo mais, mas o meu foco sempre foi aula, dar aula de dança. Legal. Eu curtia muito aquilo. Ver a pessoa aprendendo os passos, aprendendo as coreografias, aquela interação com a turma, aquilo me agradava muito mais do que fazer os shows. Então, eu foquei muito em aula de dança. É tanto que, já dando um salto lá na frente, quando surgiu uma empresa chamada Fit Dance, e a Fit Dance queria criar os programas de aula, foi buscar por professores experientes em Salvador. E eu era um deles ali no ano de 2014. Então, de 2014 a 2020, foi o meu boom na área da dança, porque essa empresa cresceu muito. Eu viajava o Brasil tanto fazendo shows, quanto também fazendo apresentações e dando treinamentos. E aí que vem a transição, porque veio uma coisa chamada pandemia. Sim. Em 2020, a gente precisava se reposicionar, o mundo mudou, a gente começou a ver outras coisas acontecendo, outros movimentos, e aí eu percebi que aquela expertise que eu tinha dentro da dança, de conduzir grandes palcos, grandes eventos, grandes shows e também de dar aulas, que eu podia trazer aqui para o mundo do empreendedorismo. E aí eu percebi, poxa, vou usar minha comunicação para essa área e aí tá dando muito certo, graças a Deus. Que legal. E Zig, mas então quer dizer que a dança é uma comunicação? Perfeito. Porque é uma dúvida, né? As pessoas veem a dança como um hobby, como algo bonito, um show. Mas como que eu posso trazer a dança para a comunicação no mundo corporativo? Como que você fez essa transição? Maravilha. A dança é uma forma de comunicação, tanto que algumas civilizações usam a dança da chuva, a dança para poder receber um ente querido que acabou de chegar, para se despedir de entes queridos. Lá nós temos, por exemplo, qual é o nome daquela dança que ela é muito bacana, que os jogadores de rugby fazem, sabe? Então, você vê, eu esqueci o nome agora, vou lembrar, daqui até o episódio terminar, eu vou lembrar esse nome. E veja, eles usam a dança para intimidar os adversários. Então, o haka. Então, eles usam o haka para intimidar. É uma forma de dança, né? E é uma forma de comunicação. Eles estão passando uma mensagem. Você vê que tem grandes espetáculos que contam histórias apenas com as coreografias. Então, sim, a dança é uma forma de comunicação e uma das primárias formas de comunicação. E como é que a gente faz essa transição e traz isso para o mundo do empreendedorismo? Eu falo muito sobre a performance. Sim. Você sabe que não é o que você fala, é como você fala. A gente está acostumado a estar em palcos que tem 10, 15, 20 palestrantes. Como você vai fazer para se destacar? Não necessariamente vai ser o conteúdo. Então, se você aliar esse conteúdo a uma performance,
E quando eu falo performance aqui, falando aqui para a audiência, estou falando, e agora eu vou falar e vou fazer uma dança aqui. Não necessariamente a performance, a condução, a postura, saber conduzir público, tudo isso vai fazer a diferença. E isso tem feito a diferença nas minhas palestras, que aí eu levo o tema comunicação, vendas, negociação e tudo mais. Vendedores têm um grande desafio, né? A gente sabe que médico estuda cada paciente, cada doença nova que surge, equipamentos. Um advogado, cada cliente, cada processo. Um engenheiro, cada projeto. E vendedores acabam não estudando seus clientes. Muitas vezes não estuda nem o segmento daquilo que ele vende, concorrência, ou até o próprio produto, a história da empresa. Perfeito. Né? Tem vendedores que não curtem nem as redes sociais da empresa. Porque a empresa coloca ali na sua comunicação campanhas. Né? Aconteceu recentemente numa empresa que eu fiz uma consultoria. A moça da limpeza chegou para mim, porque a primeira pessoa que eu converso quando eu faço uma consultoria é com a moça do cafezinho da limpeza, né? Porque elas sabem tudo o que acontece na empresa. Daí eu chamo, senta na sala de reunião, eu sirvo um café para elas, coloco elas à vontade e pergunto, olha, o que você acha da empresa? E recentemente, em uma empresa, lá em Rondônia agora, que eu estive há algumas semanas, a moça da limpeza, não foi do café, ela falou, nossa, a empresa lançou uma campanha aí na internet que eu não estava sabendo, a minha vizinha veio perguntar e ficou até chato, porque a minha vizinha sabia, veio confirmar de tão boa que era a campanha e eu não sabia, né? Então, quando a gente fala de comunicação em vendas, você acredita que a comunicação por meio do endomarketing, dentro da empresa. Então, assim, a diretoria decidiu, comunica supervisores, gerentes. Supervisores, gerentes comunicam a equipe de front, os vendedores, SDR, e para que todos tenham conhecimento para depois levar para o público. Porque eu vejo que às vezes eles lançam uma campanha e a equipe interna não tem conhecimento dessa campanha. Então, essa comunicação, ela é tão importante quanto a comunicação do vendedor para o cliente? A grande verdade, para a gente resumir isso aqui direto ao ponto, é que a empresa precisa vender primeiramente para seus colaboradores. Esses são os primeiros clientes. E aí, muitas vezes, a empresa não tem essa visão. A própria empresa não tem essa visão de vender para o próprio. Porque imagine, você faz muita consultoria, eu faço também, e eu vejo o seguinte, vou falar aqui do ramo da estética, que é um ramo que eu atendo muito, o ramo imobiliário também, que eu atendo muito. O que acontece é o seguinte, às vezes o vendedor tem dificuldade de vender, porque nem ele entende ou compraria aquilo. Imagina, como é que eu vou vender algo que eu não compraria? Como é que eu vou vender algo que eu acho caro? Então veja que existiu um problema aqui da empresa não conseguiu mostrar ao próprio vendedor o valor do que ele está vendendo. Legal. Isso tudo é falha na comunicação, com certeza. Inclusive, recentemente nós falamos de um cliente seu, você está fazendo excelente trabalho, até me ligaram, né? Porque eu fiquei interessado, sim, porque você me vendeu. Sim. Né? Porque para você treinar, você tem que estudar. Perfeito. E daí você me vendeu o benefício dessa empresa, que na verdade é um núcleo da empresa, não direto no ramo imobiliário, vender imóveis, sim, mas na parte de reformas de imóveis. Exatamente. Né? E eu conversei com a pessoa que você indicou e foi impressionante. O que eu gostaria no momento, eles não conseguem me atender. Mas ela pediu desculpa, né? Mas ela me vendeu a ideia, me deu vontade de comprar um imóvel novo só para contratá-los. Perfeito. Porque o projeto, a forma como ela apresentou, sabe, e por telefone, não foi videochamada, eu senti os olhos dela assim, brilhando. Falando, olha, eu já comprei isso, falta você comprar. Perfeito. Né? Então, a empresa ela conseguiu fazer o trabalho. Daí eu pergunto, Zig, o quanto que é importante, muitas vezes, a empresa ter a visão como essa teve de contratar você. Né? Porque, às vezes, o vendedor fala, não, mas você é o dono da empresa, você está falando porque você quer ganhar o dinheiro. Daí vem alguém de fora, especialista em comunicação, entende o que o dono quer, reescreve na linguagem que os vendedores querem ouvir e leva aquela mensagem para eles. Então você acaba, posso dizer, desenvolve um storytelling. Sim. Né? Uma história para que o vendedor compre e queira passar para frente
aquela história. O quanto que isso é importante e, aproveitando, fala um pouco de como funciona esse seu trabalho. Vai que tem um telespectador aqui, gerente, dono de empresa, fala, é isso que faltava na minha empresa. Vamos lá. O que acontece muito é, as empresas contratam muito a toque de caixa. E contratam... corretamente, contratam muitos jovens também. Os jovens estão começando. E aí, muitas vezes, esses jovens já caem logo num departamento comercial. E a gente vai lembrar disso, a gente trabalha com venda, vai lembrar disso. A venda, ela não existe aquela formação. Vamos fazer uma formação. Ninguém vai vai entrar e dizer, eu quero me formar um vendedor. Não existe isso. Muito pelo contrário, eu lembro dessa fala porque ela faz muito sentido. Uma mãe, uma esposa chega, poxa, consegue alguma coisa para o meu marido ali, para minha esposa ou para meu filho? Nem que seja vendedor. Isso é antigo, né? É tão óbvio. Pois bem, fica isso registrado. E muita gente tem a ideia de que o vendedor é aquela pessoa que empurra coisas, que quer te vender a qualquer custo e tal. Aí, resultado, isso reflete na resposta final. Então, o dono da empresa tem uma ideia muito bacana, um projeto muito bacana, mas ele não consegue vender o valor para a pessoa que vai estar na ponta vendendo isso. É aí que o treinador entra, é aí que o consultor entra, mostrando para aquele público ali, no público interno, que é o primeiro cliente daquela empresa, o valor daquilo ali, para fazer exatamente isso que essa consultora fez, essa especialista fez, o olho brilhar quando fala com você. Eu falo sobre tesão e dinâmica na performance de comunicação. Ela fala com um tesão que dá vontade de, caramba, eu quero comprar uma... Eu conto uma história que eu conheci durante a pandemia, uma pessoa que ela fazia tranças, mas ela falava das tranças, como ela fazia, a importância daquilo, e a câmera filmando ela numa entrevista que teve, que deu vontade de eu deixar meu cabelo crescer para fazer trança, do jeito que ela falava daquilo, sabe, cara? Então, isso é importante. E muitas vezes o dono tá pensando na escala, no operacional, mas não está ali colado com aquele time, treinando aquele time para poder conseguir representar aquele sonho que ele teve quando ele criou aquela empresa, aquele desejo que ele teve. Então, o treinamento ele serve para isso. Que legal, que legal. E agora entrando na prática, vamos falar de vendedores para vendedores. Perfeito. Tá? Como você traria a comunicação, a sua experiência para quem atua diretamente na área de vendas, o vendedor, né? Tem os nomes bonitos, tem consultor, tem negociador, são todos vendedores. Perfeito, exatamente. Tá? Então, que dica? Inclusive, ontem, né? Nós estamos gravando hoje, dia 2 de outubro, ontem foi o dia do vendedor. Né? E é muito legal, porque eu tive a oportunidade de fazer uma convenção de vendas no dia do vendedor. E eu abri a palestra dizendo que é um orgulho, no dia do vendedor, poder falar de vendedor para vendedores. E daí as pessoas perguntam, até a gerente da empresa, Jacques, mas você é palestrante ou você é vendedor? Porque você se intitulou como vendedor. Não denigra a sua imagem? Eu falei, eu não concordo. Porque se eu não vender minhas palestras, eu não tenho palestras para palestrar. Perfeito. Então, primeiro eu sou vendedor e depois eu sou palestrante se eu vender minhas palestras. E a vida é assim. Né? Tem um grande amigo meu, Carlos Fortes, ele fala tudo é vendas. Até quem não é vendedor tem que vender o carro, tem que vender uma casa, tem que se vender para o companheiro, para a companheira, para os pais, para os filhos. Então, vender a hora no trabalho. Vender a hora no trabalho, vender a entrevista do emprego, me contrate, me deixa eu continuar no trabalho, me promova, né? Tudo é vendas. Perfeito. Então, mas eu quero que você traga a dança para quem é vendedor. 44 horas por semana, vendedor. Perfeito. Uma habilidade, uma capacidade que a dança traz pra gente é a percepção. É você ter noção espacial, postura, é seguir método. A dança tem um método, o passo a passo e respeito ao processo. Isso, para mim, é a grande virada. Respeito ao processo. Muitos vendedores, muitos profissionais de vendas pensam apenas na tirada do pedido. O cara fazendo Pix, passando cartão. Mas e o processo? Então, eu costumo dizer que a coreografia mais premiada do mundo, ela foi criada passo a passo. Passo a passo. E o outro detalhe importante que eu falo para o mundo das vendas que eu trago da dança além do respeito ao processo, treinar, praticar. O cara não pratica a venda, não ensaia a venda, ensaia com o pai, com a mãe, com a esposa, ensaia. O que você vai falar, que horas vai quebrar a objeção. Então, tudo isso eu vim trazendo da dança, esse respeito ao processo, a importância de praticar, treinar, repetir. Vendas é isso. E a comunicação para gerar vendas é isso. Muita gente me fala assim, Zig, eu gostaria de ter esse dom da comunicação que você tem. Jacques, se você é palestrante, esse dom que você tem,
Não é dom, é treino, é repetição. É você fazer aquilo ali com intencionalidade. E muito vendedor, infelizmente, cai na profissão porque não tinha nada para fazer, cai na profissão e não entende que precisa estudar, praticar, precisa repetir. Então, esse é o grande aprendizado que eu trago com a dança. Além da postura, noção espacial, condução, você ter respeito ao processo e, principalmente, ter a inteligência que é preciso treinar e repetir. Muito legal que eu tenho um conhecido, não é amigo, bacharel em Direito, não tirou a OAB, mas sempre trabalhou na área jurídica, como assistente de advogados. E recentemente se desligou da empresa, foi desligado e arrumou uma vaga de vendedor. Não podia ficar desocupado. Começou a trabalhar com vendedor e me ligou. Jax, eu comecei a atuar na área de vendas, mas é só uma fase, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui. Deus me livre. Você pode me ajudar para vender? Eu falei, olha, desculpa, não vou citar o nome dele, mas eu falei, desculpa, mas não posso. Ele falou, como não? Eu falei, não, porque você não quer ser vendedor. Você está vendedor e, como você mesmo disse, é só uma fase. Então, eu vou dedicar meu tempo para uma fase. Se você me falar, Jax, eu gostei, quero ser o melhor vendedor, daí eu falo, legal, conta comigo. O que você precisa? Tô mandando um livro meu de presente autografado para sua casa. Manda seu endereço. Sabe, vem tomar um café comigo. Vou fazer uma palestra dia tal agora na KLA Eventos, no Centro Convenção e Rebolso, eu vou pedir lá um convite para você. Sabe, não sei. Daí eu vou atrás. Mas muitos vendedores têm vergonha de falar que é vendedor. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa empresa de brindes. Não fala que é vendedor da empresa de brindes, né? Então eu percebo esse medo, essa vergonha, né, que nós falamos até no início, que você brincou, né? Arruma um emprego lá para meu marido, nem que seja vendedor. Então, para mim, isso é um grande problema. Mas, quando voltando para a dança, falamos de dança, da coreografia, uma apresentação, um show. Quanto se treina para um show? Aí, tudo depende do profissional, como sempre, né? Tem profissional que vai fazer aquilo ali, detalhe importante, tem shows que aquele profissional já faz há 15 anos e ele segue treinando, segue fazendo. Assim como tem aquele cara que curte mais, aquele profissional que curte mais o freestyle. Eu vou lá e vou fazer. Tem muito isso. Quando eu vejo você falar do vendedor, eu lembro dessa área da dança, porque eu penso assim, é sempre uma oportunidade. Sim. O que se dedicar mais vai se dar melhor. O que se dedicar mais vai apresentar mais. O que se dedicar mais vai conseguir, inclusive, improvisar. Porque até para improvisar precisa treinar. É louco isso, né? Até para improvisar precisa treinar. Então, quando eu vejo um vendedor que não é dedicado, como eu vi um dançarino, um professor que não tinha essa dedicação toda, eu vi aquilo como uma oportunidade. Porque quem se dedicar vai fazer a diferença. O cara que abraçar a profissão, falar, eu sou vendedor. E lembrando, ontem eu até escrevi isso no post, eu falei, cara, o vendedor, ele é um cara que promove encontros. A pessoa fica olhando, promove encontros sim, entre solução e problema, entre um sonho e uma realização. Esse é o papel do vendedor, é intermediar. Existe um problema, você vai intermediar esse problema e vai resolver a situação daquela pessoa que vai ficar grata a você, inclusive. Vai ficar muito grata a você. Então, não tem por que ter esse medo, essa vergonha, essa coisa, eu não sei, não tô aqui para isso, não sou assim, e acaba dando esse problema. Então, só para trazer a resposta de uma forma mais direta, a dança, ela exige esse processo, essa repetição, e quanto tempo se pratica depende sempre do profissional. Quanto mais ele se dedicar, mais ele vai responder. E nas vendas não é diferente, né? Aliás, Jax, te interrompendo rapidamente, onde não é assim? Sim. Qual profissão não é assim? O médico, o advogado, qual profissão não exige dedicação para que você se destaque e tenha melhores resultados? Não entendo porque o vendedor acha que... Ele não precisa. Você me fez até lembrar, Zig, recentemente eu vendi um imóvel, um apartamento, e estava alugado, e a inquilina pintou uma das paredes da sala de vermelho. O apartamento todo branquinho, mas tinha uma parede inteira, aquele vermelho chamativo. E o corretor queria mostrar o apartamento, e era um domingo, e domingo não pode visita de corretor. Sim. Só que com a presença do proprietário pode. E daí o corretor me ligou e falou, não estou conseguindo acesso ao prédio. Eu falei, não, tudo bem, eu estou há 15 minutos, consegue me esperar? Consigo. Peguei o carro, fui lá.
Daí eu mostrei o apartamento e o comprador falou, olha, adorei o apartamento, mas essa parede vermelha aí me incomoda. Todo mundo sabe que é só comprar e pintar de branco. Só que ele não estava vislumbrando. E o corretor tentando argumentar. Não, mas isso daqui, R$1.000 você pinta, R$1.500 você pinta. Querendo justificar valores. E na verdade daquela pessoa não era valor. E não sei o que me veio um estalo na cabeça. Eu tirei uma foto do ambiente com a parede vermelha, joguei na inteligência artificial e pedi para pintar a parede vermelha de branco. E mostrei no meu celular como ficaria aquele ambiente com paredes brancas. Eu tirei a vermelha. Eu falei, ó, não olha para a parede, olha aqui. Daí ele olhou e falou, então, é isso que eu quero. Eu falei, se fecharmos o negócio, eu te entrego a parede branca. Porque para vender um imóvel, o que é R$1.000 para pintar uma parede? Eu ainda trabalho numa franquia de loja de tintas, eu tenho acesso a tintas. Entendeu? Às vezes, o vendedor ele tem que se preocupar em resolver o problema do cliente e não justificar. Perfeito. Em vendas, e isso faz parte da comunicação, né? Até do improviso que você falou, de entender como resolver o problema do cliente e facilitar a vida dele. Então eu fiz ele visualizar o resultado que ele queria, fiz ele ficar de costa para a parede vermelha e olhar meu celular com a parede branca, e ao mesmo tempo eu garanti para ele que se fechasse o negócio, quando ele pegasse as chaves, a parede estaria branca pintada. Então, resolve o problema. Isso aí. Vai atrás da solução. E Zig, dicas para quem é vendedor. Se você pudesse dar algumas dicas para aumentar resultado, o que faz a diferença, o que você traz nas suas palestras, que dicas que você pode trazer para nós? Primeiramente, trabalhe a sua comunicação. É inadmissível um vendedor que se permite ser tímido. Caramba, eu sou tímido. Tá, você é tímido, mas você consegue emplacar um personagem. Eu falo muito isso porque tem muitos atores que são tímidos. Eles revelam, eu sou tímido, mas na hora do personagem o cara cresce. Então você consegue, já como diria o Jung, ele fala muito sobre o conceito das máscaras. Usar as máscaras, a persona. Então usar um personagem. Você consegue, quando você for vendedor, você colocar uma máscara de vendedor e assumir aquele papel como especialista. E aí vem um detalhe importante. O vendedor, ele precisa ser especialista. O cara vende essa caneca, tem que ser especialista nessa caneca. Em quanto tempo ela foi feita? Que tinta é essa que é utilizada? Por que a água aqui fica mais gelada, o café fica mais quente? Precisa ser especialista. Então, primeira coisa, trabalhe a sua comunicação. Porque venda é confiança. Sim. Se eu confio em você, e uma das ferramentas para passar confiança é a comunicação. Então, imagine um vendedor que é mão no bolso. Oi, senhor, tudo bem? Como é que eu posso estar te ajudando hoje? E não sei o quê. Caramba, você já não passa nem essa confiança. Isso que você acabou de falar. Contra-argumentar. Não é sobre argumentar ou contra-argumentar, é sobre ouvir e resolver. Então aqui está outra. Trabalhe a comunicação e trabalhe uma das principais ferramentas da comunicação, que é a escuta. Por favor, escuta o problema. Foi o que você fez, mas você é um especialista. Porque você estuda sobre isso. Não é porque é um dom seu. Você estuda, você trabalha com isso. Cara, ouviu o problema. A parede é vermelha. E se ficar branca, resolve? Olha que simples. Então você vai abrir mão de uma margenzinha boba do pagamento. Cara, e aí você conquistou um cliente que pode indicar um outro, que pode fazer, e você pode gerar ali um relacionamento. Então, prática, trabalhe a sua comunicação, principalmente a sua escuta. Que legal, que legal. E, Zig, eu quero conhecer mais sobre o seu trabalho. Tá certo. Né? Não sei se eu vou contratar, mas eu quero saber onde que eu posso acessar, bater um papo com você, seguir, saber onde você vai estar em eventos. Perfeito. Né? Qual a sua rede social? Então, meu Instagram é @mestrezig. Muita gente pergunta, esse mestre é da capoeira? Não, não é da capoeira, tem até uma história engraçada com isso, não é da capoeira. Isso é importante de falar. Muitas pessoas, você é mestre em comunicação? Não é por conta de mestrado em comunicação. Eu trabalhei com dança por muitos anos. Então, como eu era professor de dança, o tempo que você vai ganhando ali, trabalhando, os próprios professores começam a te chamar de mestre. Boa, você não é mais professor, você já é mestre. Acabei abraçando essa marca. E um detalhe importante, porque isso vale a pena muito falar. Meu Instagram é @mestrezig. E eu sou Zig,
Porque eu tenho um irmão chamado Zag. Zig, porque eu tenho um irmão chamado Zag. E foi muito interessante. Eu tava dando um treinamento no final de semana para uns corretores de imóveis. E aí um corretor veio falar comigo depois. Cara, você falando é igual um cara que eu conheci em Portugal. É muito parecido com o cara. Só que você é Zig, né? O nome dele é Zag. Eu falei, ele é meu irmão. O cara conhecia meu irmão, cara. Conhecia seu irmão lá em Portugal. Meu irmão em Portugal. Meu irmão foi treinador. Meu irmão é professor de educação física. Foi treinador da filha dele. Que legal. Aí ele começou a falar. Eu disse, cara, não acredito. Você conhece meu irmão. Quando eu mostrei a foto, ele... É seu irmão, tá? Eu mandei uma foto para meu irmão. A gente fez chamada de vídeo e tudo. Foi muito interessante. Então, @mestrezig. Esse é o meu @ no Instagram. Lá eu tô sempre produzindo conteúdo, no Stories com muita presença, também no Reels. Sempre tô ali respondendo caixinha de perguntas também. Como é que faz? Como é o meu trabalho? Onde é que eu estou em eventos? Eu estou em diversos eventos, tanto como palestrante quanto mestre de cerimônias. Então, a data que a gente está gravando aqui agora, você já falou, né? É um pós dia 1º de outubro, estamos no dia 2. Esse mês de outubro, por exemplo, estarei como mestre de cerimônias de um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil, que é a Convenção Digital. Então, dias 9 e 10 de outubro, estarei na Convenção Digital como mestre de cerimônias e mais tantos outros eventos que eu participo aí como palestrante ou mestre de cerimônias. Porém, o meu carro-chefe são as consultorias e mentorias. Então, eu estou nas empresas dando treinamento, a mentoria para quem quer palestrar, para quem quer gravar conteúdo. Estamos vivendo a Creator Economy. Então, eu vi isso de um parceiro, Lucas Calango, um abraço para você, meu irmão. Ele fala, as marcas que não se tornarem creators vão perder espaço para os creators que estão se tornando marcas. Então, cada vez mais essa produção de conteúdo, olha você aqui, que é um escritor, tem podcast, então a marca virando cada vez mais creator. Então, eu também trabalho muito treinando essas pessoas para que elas tenham mais segurança, mais confiança na hora de falar em público. Que show, Mestre Zig! Infelizmente, estamos chegando no final do nosso episódio. E é uma honra tê-lo aqui. E eu quero que você pense em uma mensagem final, um recado final para deixar aqui para quem nos assistiu, para quem está nos assistindo. Então pensa aí no recado. Maravilha. E para você que está nos assistindo, curtiu esse conteúdo maravilhoso com o grande amigo Mestre Zig, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele parente, aquele familiar ou amigo, colega de trabalho que você fala, ele precisa ouvir essa mensagem do Mestre Zig. Então compartilha, curta, comente, que para nós é muito importante. E não esqueça, sempre um novo episódio com um novo conteúdo, um novo convidado para você aqui no Papo de Vendas. Zig, sua mensagem final. Vamos lá, vou falar aqui diretamente aqui para a audiência. Olha, estamos vivendo no mundo, como eu citei aqui agora, a Creator Economy, a economia da atenção. Então, se você quer se destacar, invista no seu poder de fala. Sempre foi assim, sempre. Você vai ver os filósofos, os políticos, sempre foi assim. Porém, agora, nesse mercado da atenção, o poder de fala, ele vai fazer a diferença. Você que trabalha com vendas, invista no seu poder de fala. E a frase que eu deixo é: quem gera influência se torna referência. E a comunicação é essa ferramenta da influência. Então pense nisso. Quem gera influência se torna referência. Não adianta você ser o melhor se você não é a referência no mercado. Que show! Então, João, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Espero em breve tê-lo novamente aqui conosco. Perfeito. Tamo junto. Para você, um grande abraço, bons negócios e sucesso.